O sim, Ana Paula, é sim para você precisa da permissão das pessoas para você ser você completamente, é isso? Para a gente ser a gente, para eu ser eu, quem que me dá permissão para isso? Hoje é só eu. Entende? Qualquer pessoa, hoje, é só ela que tem essa, vamos dizer, esse lugar de dar permissão. Ser quem se é, mas então, Ana Paula, talvez você não se aceite como você é. E aí, por não aceitar uma parte de você, você falou que a autenticidade é 9, mas talvez você não aceite uma parte sua. E aí, por não aceitar uma parte sua, você busca essa falta de aceitação, você quer que os outros deem para você. Aí o caminho é você se aceitar, e quando você se aceita, você não precisa tanto da aprovação dos outros. A Eliana escreveu, eu sou eu e não preciso de permissão de ninguém. É isso aí. Mas quando a emoção fala que precisa, também não adianta só afirmar o contrário. Então, para algumas pessoas, é isso. Só você pensar que não precisa, você já passa a agir do jeito que você entende que é o jeito certo. Se você não está invadindo o espaço dos outros, ser você, viver a sua liberdade, se você não está invadindo o espaço dos outros, se você não está prejudicando ninguém, alguém vai limitar a sua expressão na sua maneira de ser? E você vai dar essa autorização? É uma escolha. Às vezes você faz isso por achar que se você for você 100%, as pessoas vão se afastar. E aí talvez isso esbarre no medo da solidão. E precisaria, nesse sentido, cuidar do medo da solidão. Às vezes esse 9 de autenticidade para chegar no 10 é que tem uma tristeza que ainda não foi cuidada. E essa tristeza aparece na forma de medo de rejeição, medo de abandono. E aí você prefere abrir mão de ser você por completo para agradar as pessoas. Ana Paula escreveu, eu estou no curso de terapeuta e através disso vem mudando todo esse processo de vivência. Entendi? Muito bom. Ser reservado. E aí, ser reservado é não se importar com as pessoas, é não ser autêntico? Uma pessoa que não fala o que pensa, ou que fala pouco, ou que não fala do sentimento, essa pessoa não é autêntica? O que você acha? Autêntico é falar o que pensa e falar o que sente, seria isso? E se a pessoa não tiver com vontade? Ser autêntico é fazer o que tem vontade. O que eu quero dizer é, a pessoa extrovertida, quando ela é sociável e comunicativa, ela está seguindo pela natureza dela, ela está sendo autêntica. Mas não quer dizer que ela é autêntica por completo, porque às vezes a pessoa extrovertida, ela sente que precisa agradar aos outros e que se os outros não correspondem, ela se sente rejeitada. E aí, ou seja, essa autenticidade não está completa. É mais fácil. A Marli escreveu, ela fala do jeito dela. Ela fala do jeito dela. Não sei se eu entendi. Da mesma forma que o extrovertido, sendo extrovertido, ele está sendo autêntico, porque é a natureza e é a vontade que tem no momento. Da mesma forma, a pessoa extrovertida ela pode estar negando o que ela sente em alguma situação. Por exemplo, ter uma tristeza, não querer lidar com essa tristeza, não mostrar a vulnerabilidade, e esse não lidar com a vulnerabilidade às vezes, é não pedir ajuda, às vezes, é sempre estar disponível para ajudar os outros, esconder que tem dificuldades. Percebe como é sutil, mas a pessoa extrovertida vai esconder essa, vamos dizer, essa dor com mais facilidade, porque ela parece que está sempre bem, está sempre disponível para os outros, quando que ela cuida de si, quando ela se volta para si. A pessoa reservada, ela pode ser autêntica se ela seguir pelas emoções. É muito parecido. Tanto a pessoa extrovertida quanto a pessoa introvertida, elas são autênticas se elas se aceitam. A autenticidade depende da autoaceitação. E essa autoaceitação
precisa incluir as emoções. Eu preciso aceitar a tristeza e cuidar da necessidade de atenção e cuidar da necessidade de pertencimento, de propósito. Então, eu preciso olhar para o que eu sinto e fazer o que eu gosto. Se eu gosto de estar com pessoas, eu preciso buscar isso. Mas e se eu não encontro alguém que se interessa pelos mesmos assuntos que eu? E quando eu vou conversar com alguém, a pessoa não se interessa pelo assunto que eu me interesso. Como fica? Como lidar com isso? Você já passou por isso? De não encontrar pessoas que se interessam pelos assuntos que você se interessa? E aí, você faz o quê? Como lidar? Eu acho que as pessoas introvertidas passam mais por isso do que as extrovertidas. As extrovertidas, por exemplo, elas falam com todo mundo sobre todos os assuntos. Já as pessoas introvertidas, elas vão falar mais dos assuntos que são mais reflexivos, são mais específicos. Às vezes, a pessoa introvertida se sente desajustada, porque ela não encontra com tanta frequência bom, eu sei que o que eu estou falando é uma generalização, mas aí você pode me dizer, se você é uma pessoa introvertida, você costuma encontrar pessoas que se interessam pelo que você se interessa? Isso você consegue com facilidade ou é mais raro? Eu interpreto que as pessoas extrovertidas têm mais facilidade de encontrar pessoas que se interessam pelo que elas se interessam, porque elas se conectam com as pessoas de modo geral. Já as pessoas introvertidas, uma que elas não vão se abordar tanto as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, talvez os interesses sejam mais específicos. E outro ponto importante, a pessoa extrovertida também é introvertida. A pessoa introvertida também é extrovertida. Eu dei o exemplo de uma pessoa introvertida, quando ela está com pessoas que têm os mesmos interesses e ela se sente aceita. Nesse momento, essa pessoa introvertida, nesse contexto, ela se sente à vontade para se expressar. E alguém olhando de fora vai achar que ela é extrovertida, mas o que está acontecendo ali? A pessoa se sente aceita, logo ela se aceita. E ela está falando do que ela gosta. É como se a estratégia que a pessoa extrovertida usa é uma estratégia que vem do gostar de estar com pessoas, de utilizar a comunicação e buscar conexão. A pessoa introvertida, talvez ela busque a conexão pelos interesses em comum. A pessoa extrovertida é como se fosse o interesse e a comunicação. Não necessariamente importa o assunto. O importante é estar em relação e se comunicar. É como se a comunicação é o se importar. Já a pessoa introvertida, talvez a comunicação para ela signifique comunicar alguma coisa que vai se encaixar na questão da reflexão, do sentido, do fazer algo que gera resultado, por exemplo. E está tudo certo. Então, eu só estou trazendo um olhar de que a gente precisa das duas dimensões. Se você é mais extrovertido, você também precisa desenvolver, praticar o seu lado introvertido. E a palavra extroversão é se voltar para fora. A pessoa introvertida ou introversão é se voltar para dentro. Então, é sobre para onde a gente direciona a atenção. Para onde é mais fácil? Eu me sinto mais confortável comigo, aprendendo, fazendo coisas introspectivas, lendo, estudando, conversando sobre assuntos de autoconhecimento, de autoajuda. Eu me sinto mais confortável nesse mundo. Isso é um traço mais de introspecção. Ou eu me sinto mais confortável estando com pessoas e falando de qualquer assunto e sociabilizando, não importa qual seja o assunto. Isso é ser mais extrovertido. Ou seja, a gente precisa das duas dimensões, só que a gente só consegue expandir para outra dimensão
se você é introvertido ou extrovertido, o caminho para você ter mais consciência, ter mais flexibilidade, é o caminho que precisa passar pela autoaceitação. Então, o primeiro passo é aceitar o que sente. Ao aceitar o que se sente, fica mais fácil de você se expressar melhor, se posicionar. Às vezes, a questão da dificuldade do introvertido expressar o seu ponto de vista é a própria dificuldade de lidar com as emoções. Não quer dizer que a pessoa extrovertida tenha facilidade de lidar com as emoções. Só quer dizer que ela se sente confortável de estar com pessoas e de falar dos assuntos e de se expor. Parece que a pessoa introvertida não tem medo da rejeição, né? Uma pessoa que é comunicativa, ela tem mais facilidade em trabalhar com vendas. Vendas é sobre lidar com, por exemplo, é sobre lidar com rejeição o tempo todo. A rejeição é ouvir o não. Para a pessoa introvertida, isso é uma dor. Ouvir o não. O que eu quero dizer é que não quer dizer que a pessoa extrovertida não tenha a dor da rejeição. Ela só não localiza essa dor, ela só não entra em contato com ela diante do não, porque ela gosta da comunicação. Ela não vê como um problema, mas pode ser que a rejeição é tocada quando a comunicação não acontece.